Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, saindo do sistema religioso. Já estamos na aula número 2. Na aula anterior nós vimos o que é o sistema religioso, né? Agora vamos ver por que sair do sistema religioso. De onde vem a liturgia do culto protestante? Esta tem raízes principais na missa católica. A missa saiu do antigo judaísmo e do paganismo. Segundo o famoso historiador Will Durant, a missa católica foi baseada em parte no culto do templo judaico e em parte nos místicos rituais de purificação dos gregos, o sacrifício substituto e a participação. Gregório o Grande, 540 e 604 d.C., é o homem mais responsável pela formação da missa medieval. A missa medieval refletiu a mente de seu padre. Gregório foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos, borrifados com teologia católica e vocabulário cristão. Ele escreveu, Gregório: a mente grega moribunda teve uma sobrevida na teologia e liturgia da Igreja. O idioma grego, após reinar por séculos sobre a filosofia, chegou a ser o veículo da literatura e do ritual cristão. O misticismo grego foi passado adiante pelo impressionante misticismo da missa. Com efeito, a missa católica, que se desenvolveu no século IV até o século VI, foi essencialmente pagã. Os cristãos copiaram as vestimentas dos sacerdotes pagãos, o uso do incenso e da água benta nos ritos de purificação, a queima de vela durante a adoração, a arquitetura da Basílica Romana e seus edifícios de igrejas, a lei romana com a base da lei canônica, o título Pontifex Maximus, Sumo Pontífice para o bispo principal e os rituais pagãos para a missa. Mas essa água parada da liturgia experimentou sua primeira revisão quando Martinho Lutero entrou em cena, em 1483 a 1546. No ato de 1520, Lutero lançou uma violenta campanha contra a missa católica romana. O ponto culminante da missa sempre foi a Eucaristia, também conhecido como comunhão, ceia do Senhor ou Santa Ceia. Tudo é direcionado para um momento mágico, quando o sacerdote parte o pão e o distribui para as pessoas. Da perspectiva da mente católica medieval, oferecer a Eucaristia era Jesus Cristo se sacrificando novamente. Desde Gregório o Grande, 540 a 604, a Igreja Católica ensinava que o Messias é novamente sacrificado através da missa. No culto de adoração dos protestantes modernos, o púlpito é o elemento central e não a mesa do altar. Lutero recebe o crédito por fazer com que o sermão seja o ponto culminante do culto protestante. Ou seja, a liturgia de Gregório e de Lutero
são praticamente a mesma coisa. Já Calvino e João Knox alongaram o formato litúrgico. Estes homens criaram suas próprias ordens de adoração ou liturgia entre os anos 1537 e 1562. A mais notável foi a coleta de dinheiro após o sermão. Como Lutero, Calvino enfatizou a centralidade da pregação durante o culto de adoração, pelo fato dos instrumentos musicais não serem mencionados explicitamente no Novo Testamento. Calvino eliminou o órgão e os coros. Todo canto era entoado sem instrumentos, a capela. Já os puritanos, que foram os calvinistas da Inglaterra, adotaram um rigoroso biblicismo e aderiram a uma estrita liturgia do Novo Testamento. Mas o esforço puritano em restaurar a reunião neotestamentária da Igreja fracassou dramaticamente. O abandono das vestes clericais, ídolos, ornamentos e o clero escrevendo seus próprios sermãos, em vez de ler homilias. Foi uma contribuição positiva que os puritanos nos legaram. Vale a pena notar que em algumas reuniões dos puritanos, aos leigos era permitido falar ao final do culto. Os metodistas proporcionaram uma dimensão emocional à ordem de adoração protestante. A congregação foi convidada a cantar com força, vigor e fervor. Desta maneira, os metodistas foram os precursores dos pentecostais. Aí veio a influência de D.L. Moody. Trouxe as sementes do evangelho revivalista, que foram espalhadas através do mundo ocidental. Ele focava em um ponto central, a salvação do pecador. Todos os demais fins eram secundários. Para Moody, a igreja era simplesmente uma associação voluntária para os salvos. Até que chegaram os pentecostais, que trouxeram uma expressão mais emotiva através dos cantos entoados pela congregação. Estes incluíam mãos levantadas, dança entre os bancos, bate-palmas, falar em línguas e o uso de pandeiros. Enfim, toda a história cristã percebe-se que o protestantismo seguiu o caminho da sinagoga ao colocar o livro no centro de seus cultos. Lamentavelmente, nem o catolicismo, nem o protestantismo tiveram êxito em colocar o Salvador no centro de suas reuniões. Então, por que sair do sistema religioso? Porque a reforma foi importante, mas não restaurou a mensagem do Evangelho, tendo o Salvador como assunto único e principal. Ele está chamando o seu povo para fora, em Apocalipse 18:4 e João 4. Ele promete ir adiante das suas ovelhas e guiá-las como o único pastor. Quem pertence no sistema religioso, conhecendo a verdade, comete pecado. Paulo diz em Romanos 14 que tudo que é segundo a consciência pode ser pecado. Ou seja, se você não sabia, pode ser que não será cobrado, mas uma vez que aprendeu certo, a verdade opera em sua consciência. E então, não obedecer à voz e o chamado da verdade comete pecado. E pior que isso, será cúmplice, conivente participante dos seus pecados. Que pecados? Os erros que a igreja prostituta comete. E você, fazendo parte dessa multidão religiosa, poderá sentir como
culpado pelo crime da cumplicidade, isto é, dizer amém e fazer vista grossa aos graves erros do sistema religioso. Ninguém deve sair do sistema religioso por ira, raiva, vingança, divisões ou frustrações por não ter conseguido alguma posição hierárquica. Se fizer isso, comete pecado. A liberdade é para ser vivida com responsabilidade. Nenhuma condenação há mais para nós. Estamos livres no Messias, mas não usaremos da liberdade para dar lugar à carne. Gálatas 5,13. Então, só sair do sistema religioso quando peremptoriamente entender o verdadeiro evangelho da graça e de graça. E agora nós já temos uma boa ideia do que é o sistema religioso. Vamos aprender sobre o que é a igreja na aula a seguir. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.